Oi pessoal, meu nome é Raquel Zeferino, eu trabalho na empresa 2 Cliques Tecnologia e eu também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí como convidada a Isabel Campos Lopes, né? Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Isabel, eu não falei nada para você, te anunciando que eu quero que você fale para os nossos internautas onde você nasceu e fala um pouquinho da sua trajetória também. Ok. Olá a todos os internautas, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui pela segunda vez conversando com o meu amigo Kendi. E a minha trajetória, bom, eu sou nascida em São Paulo, né, minha carreira toda fixada aqui em São Paulo. Tive uma experiência no Rio de Janeiro, um período que eu morei lá, depois retornei para São Paulo novamente. Sempre trabalhando na área de atendimento, né, de relacionamento com clientes, é algo que eu me apaixonei desde muito cedo, tive assim algumas investidas. Você acha que foi porque você gostava de gente também? Sim, eu me identifiquei muito com essa questão de conhecer pessoas das mais diferentes personalidades, costumes e hábitos, né? Eu acho que isso é uma coisa que para quem gosta encanta. E isso veio ao encontro também da minha veia literária. Eu sempre gostei de escrever. E ao gostar de escrever... Conta um pouquinho aí de quando que você começou a gostar de escrever? Desde eu me descobri escrevendo com 11 anos de idade, mais ou menos, assim, aquela fase da vida que a gente começa a escrever versinhos no papel, né? E eu escrevia, mostrava para meus irmãos liam e gostavam e falavam, nossa, que bonitinho e tal. E eu comecei a sentir muito encanto com isso e de um texto vinha outro, que vinha outro. Aí quando eu comecei na escola, as redações, as professoras incentivavam e falavam que estava bom. Eu me lembro de uma bronca que a professora deu na sala de aula que estavam fazendo bagunça e ela emendou o mesmo tom da fala dela, porque ela, classe, vocês estão bagunçando, não sei o quê, e quem é a Isabel? Aí eu morrendo de medo, levantei a mão, muito boa a sua redação. E eu falei, ai que bom, que eu achei que era uma bronca. Mas na verdade ela ali já me incentivando, né? Gostei do jeito que você escreveu, continua assim. Então, a partir desse desejo de escrever, né, eu comecei a observar automaticamente muito mais as coisas para ter repertório para escrever. Então daí surgiu essa minha paixão por pessoas, por costumes, né, por comportamentos. Aí eu comecei a gostar muito disso. Deixa eu tirar uma curiosidade. Na parte de atendimento, assim, quando é receptivo, o cliente do outro lado, ele tem todo o tempo para poder falar com você. Agora, quando é o ativo, você pega ele em qualquer tipo de momento. Sim. Às vezes aquele momento que ele não quer falar mesmo com ninguém. E nem todo mundo que trabalha na parte do receptivo consegue trabalhar na parte do ativo. E também muita gente não consegue trabalhar na área de cobrança. Eu, por exemplo, se fosse trabalhar na área de cobrança, acho que eu pagava a dívida das pessoas, que eu fico com dó. Mas é coisa de perfil. Fala um pouquinho. Essa questão que você levanta é muito importante, que realmente é muito ligada a perfil. Né? Eu me lembro assim, de vários momentos da minha vida como atendente, iniciando como atendente, depois como supervisora, como coordenadora em call center, que nas entrevistas já era identificado, você é receptivo. Você vai se dar melhor fazendo a gestão de uma equipe receptiva do que ativa. Porque você gosta de ouvir, de conversar, de entender, né, todo o histórico da pessoa e não só aquele momento. Então foi algo que eu identifiquei muito cedo e eu consegui, na montagem da minha equipe, toda vez que eu preparava uma equipe, eu conseguia verificar, bom, eu já trabalhei em operações híbridas, né, que eu era supervisor ativo, receptivo, mas eu conseguia, assim, em pouco tempo de conversa, identificar, essa pessoa é ativa, essa pessoa tem todo o perfil, aquela é receptiva. Porque realmente existem pessoas que até transitam bem, né, nas duas formas, mas em geral você tem
uma tendência maior, né? Um talento maior para uma coisa ou outra. Porque o ativo ele tem que usar de agressividade na comunicação, né? Ele tem que ser mais arrojado. Isso, ele tem que ser mais a atenção da pessoa. Isso, ele tem poucos minutos para convencer, né? Tem poucos minutos para ganhar a audiência daquela pessoa. Então, ele não se ele é uma pessoa essencialmente receptiva, ele vai querer mais ouvir e pouco falar, né? Já o ativo não, o ativo ele é agressivo no falar, no se comunicar, em dizer a que veio. Então, eu acho que são talentos bem distintos e tem que ser explorado, porque não existe bom ou ruim. Ambos os talentos são muito úteis numa corporação, né? Agora, cada um dentro do seu perfil. E eu acho que foi essa questão, eu ter me descoberto nesses 20 e poucos anos trabalhando dentro da área de call center, o fato de eu ter me descoberto como uma pessoa, eu sou receptiva, eu gosto de processo, eu gosto de entender o todo e não aquele momento isolado. Porque às vezes o cliente liga para nós numa central, é um flash daquilo, né, do perfil daquele cliente. Naquele momento ele está estressado, naquele momento ele está infeliz, mas ele também já esteve muito satisfeito com a empresa, ele também consegue enxergar a empresa como uma boa empresa, né? Naquele momento apenas ele não está feliz. Então quando você para ouvir esse cliente, você vai extrair dele muito mais do que aquela emoção latente daquele momento. Então eu acho que a partir daí eu comecei a me descobrir realmente, eu sou uma profissional de receptivo, eu gosto de processo, eu gosto de entender o que motivou aquele cliente estar insatisfeito. E o que mais eu posso fazer para evitar insatisfações futuras, tanto dele como de outros consumidores, né? Isabel, para você avaliar a equipe, você fazia as monitorias também? Sim. Tá? Você escutava, pontuava, como que era o feedback você dava para aquele atendente? Essa questão do feedback eu acho que é tão importante quanto você monitorar, né? Porque às vezes a gente monitora um atendimento e você obtém uma série de informações. A hora que você vai transmitir para o principal interessado, você fala o mínimo, né? Então eu acho assim que é importante você também ter esse ouvido treinado para ouvir aquele atendente, entender os motivos pelos quais ele direcionou aquele contato de determinada forma e não de outra forma, e sentar com ele e tentar desenvolvê-lo dentro do perfil, porque a gente não tem que criar máquinas, robôs, né? Olha, você tem que falar assim, você tem que usar essa ou aquela expressão. A gente vai dar um treinamento técnico na técnica do atendimento, porém cada um tem um estilo, né? Então eu acho que o feedback no caso de monitoria é muito importante. É muito importante porque ele não acaba também só naquele bate-papo. Eu não vou lá, converso com a pessoa e digo, olha, você foi bem aqui, mas aqui você não foi, você pode melhorar aqui. Eu vou acompanhar essa pessoa, né, dentro das características dela para perceber aonde ela pode ser melhor ainda. Então o momento do feedback acho que é um momento importantíssimo. É o momento da pessoa, de você sentar a pessoa, deixar ela confortável, valorizar os pontos positivos que essa pessoa tem, né, reforçá-los e os pontos a melhorar, informar com muita clareza. Porque é muito vago você falar, você foi bem, você foi mal, né? O que é o bem, o que é o mal, né? Onde eu posso de fato melhorar. Então eu acho que o monitor hoje ele tem um papel assim até de coaching mesmo daquela pessoa, né? Sim, no sentido de, olha, esse é o caminho e eu vou te acompanhar e vamos fechar algumas coisas aqui a partir de agora, e eu vou te observar e vou te acompanhando. Né? Então eu acho que o trabalho de relacionamento ao cliente, Kendi, como um todo, ele requer assim, eu acho que você tem que usar de muita, não sei qual seria a palavra exata, mas eu acho que a gente tem que ser bondoso no sentido assim, generoso com a pessoa, né? Eu acho que tem que ser, porque às vezes por falta dessa generosidade no mundo corporativo que cobra tanto, que suga tanto, você perde talentos. Pessoas que poderiam ser brilhantemente desenvolvidas por conta de um feedback que não foi nem um feedback, que foi uma crítica destrutiva, né? Você destrói aquele que poderia ser um excelente profissional. Ok. Isabel, e você verificando então os pontos a melhorar, tá? Chegar no treinamento e falar, ó, essa pessoa precisa de reciclagem, essa pessoa precisa de não só treinamento do produto,
mas um outro tipo de treinamento comportamental, alguma coisa assim, isso, né? Com certeza, porque, de novo, né, a gente tem que olhar o profissional como um ser humano, como um todo, né? Então, ali verificar as deficiências dele para realizar aquela determinada atividade, mas também um pouquinho mais a fundo para ver a questão técnica, preparo técnico que ele tenha ou não, né? Corrigir desvios, incentivá-lo a estudar, a se especializar, né? Um pouco mais, porque às vezes a empresa vai oferecer isso, mas muitas vezes não. A empresa não tem obrigação, ela não é responsável pela formação do colaborador, né? Sim. Ela pode dar uma ajuda, mas cada um tem que realmente buscar, né, o seu aperfeiçoamento. E agora, muitas vezes, aquele colaborador que é novo, que é inexperiente, ele muitas vezes não sabe o caminho. Então é importante ter alguém para dizer para ele, olha, você gosta, você demonstra que você tem aptidão para esse segmento, então, olha, tem alguns cursos que o mercado oferece, e incentivá-lo nessa formação, né, que a gente acha que é importante. Perfeito. E na parte de treinamento aí, você se identificou bem aí nessa parte também? Sim, porque de novo a gente está falando em pessoas, né? E também na questão do conhecimento, né? A questão de transmitir o conhecimento. Eu não sou professora de formação, mas eu sempre gostei, desde pequena, de chegar em casa depois da escola, botar as bonecas sentadas e pegar de uma porta verde em casa, que aquilo era meu quadro. Aí eu pegava a giz da professora, guardava na bolsa, chegava, almoçava, botava as bonequinhas sentadas e começava a passar a lição para elas e falar sozinha no decorrer da tarde toda. Minha mãe ia olhar, fazia assim, e lá estava eu ensinando as bonecas. E eu tive, de uma época da minha vida, que eu era assim, extremamente tímida, muito tímida, porque eu fui criada num sítio com a minha família, eu não tinha contato com outras pessoas, então eu era extremamente tímida. E quando eu ia para a escola, eu ficava muito quietinha no meu canto, mas não porque eu não tinha o que falar, eu gostaria de falar, mas eu não tinha coragem, eu tinha medo, então eu ficava lá assistindo a aula quietinha. E essa mesma professora que me falou, sua redação foi ótima e tal, eu fiquei morrendo de medo dela, porque eu tinha realmente medo das pessoas. Mas no meu interior eu pensava, muito grande, mas era um hoje medo de ser humano, sabe? Qualquer ser humano diferente dos meus pais eu tinha medo. Mas eu pensava assim, a Isabel que mora dentro de mim, ela quer sair pulando por essa classe, quer bater papo, quer conversar, só não tem coragem. E aí com o passar do tempo eu fui me autodesafiando. Eu dizia assim, com o terceiro ano, né, do ensino fundamental, quarto ano, assim, eu falava assim, não, mas eu quero ser essa pessoa que quando a professora pergunta quem quer apagar o quadro, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa quando a professora perguntar alguma coisa e eu souber, eu quero levantar minha mão e falar, não quero ter medo. Aí eu comecei a me autodesafiar. Próxima vez que ela perguntar quem quer apagar o quadro, eu vou falar. Mesmo que eu trema, mesmo que seja difícil, mas eu vou fazer. E assim foi. Um dia a professora perguntou e eu levantei a mão trêmula e fui lá e apaguei o quadro e para mim aquilo foi uma vitória. Passado algum tempo, todas as perguntas que eu sabia eu respondia. E isso para mim foi um exercício interno, que é muito bom, porque eu fui me soltando e eu fui vendo que eu podia, né? Eu conto essa história hoje nos treinamentos. Eu fiquei um tempo dando treinamento em redes de cursos profissionalizantes, né? Na Microlins foi um desses lugares. E quando eu estava dando treinamento, muitas vezes, como é treinamento profissional, sim, muitos jovens ali em busca do primeiro emprego diziam assim, mas eu na hora, se eu tiver que apresentar alguma coisa no PowerPoint com o meu chefe, eu não vou ter coragem. E eu dizia para eles, gente, vocês sabiam que eu já fui 100% travada, não conseguia conversar, não conseguia sair do meu lugar, e hoje eu estou aqui dando aula para vocês? E eles não acreditavam. Mas aí eu contava toda essa trajetória e contava inclusive que na época a professora uma vez falou assim, olha gente, eu vou dar um prêmio no final do ano para o aluno mais comportado e para o melhor aluno em termos de participação. Na época, não sei se você deve se lembrar, na época da canetinha Silva Pen. Sim. Aquela caixinha de canetinha Silva Pen. Então o prêmio era esse. E aí a professora se dirigiu a mim na hora da premiação e falou, olha, você está ganhando pelo fato de você ser a pessoa mais comportada da classe. Que legal. Só que aquilo para mim, ao invés de ser um presente, foi algo que eu falei assim, eu não quero esse título. Porque eu não sou a mais comportada no sentido de a mais quietinha, que não fala. Eu tenho 1000 coisas para falar, eu só não consigo. Aí eu peguei aquela caixa de canetinha e falei assim, isso aqui é um desafio para mim.
porque eu vou pegar essa caixa de canetinha, vou deixar aqui no canto, eu vou sempre me lembrar dela, que eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que eu quero participar, eu quero falar, eu quero oferecer ao mundo aquilo que eu tenho para oferecer. Você mesmo tem que se superar. E aí essa caixa de canetinha para mim foi um marco, porque eu sempre, em todos os cursos que eu fui fazendo, em tudo que eu fazia, eu falava, não quero a caixa de canetinha Silva Pen. E aí no treinamento, nos treinamentos, né, eu sempre converso isso com os alunos, assim. Isso é uma maneira da gente entender que a gente pode sim, né, ultrapassar nossos limites, nossas barreiras, nossas limitações. Basta você querer, basta você se colocar à prova daquilo, né? Não se conformar com a zona de conforto. Tá bom assim, deixa assim mesmo. Não, você pode ser mais. Então, pelo fato de eu gostar muito de lidar com pessoas e gostar muito hoje de poder falar, de ser aquela pessoa que vai conversar, que vai transmitir informações e aprender, treinamento é uma área que me atrai bastante. E a área de ouvidoria também, que eu gosto bastante. Eu queria que você falasse, porque eu até ia te perguntar. A área de ouvidoria, para mim, foi uma observação que eu comecei a ver nas centrais de atendimento, que era um ponto assim, de carência nessas áreas. Porque eu, como supervisora de atendimento, naquele momento que a situação aperta, que o cliente não quer mais falar com o atendente, quer falar com o supervisor, nós assumíamos as ligações. Só que houve um tempo que os clientes não queriam mais falar com o supervisor. Eles diziam, você vai ser parcial, eu quero alguém imparcial. Porque você vai dar razão para a empresa, você vai dar razão para o seu funcionário, eu quero falar com um ombudsman. Vocês não têm uma ouvidoria? E naqueles anos não se tinha a figura do ombudsman ainda, né? Sim. Então a gente tinha que explicar que não tinha, e eles diziam, mas uma empresa multinacional dessa não tem? Realmente, nesse momento não. E eu comecei a ver nisso um nicho de mercado, uma oportunidade profissional. E eu falei, eu quero me tornar uma ombudsman, porque eu gosto de ouvir, eu gosto de trabalhar processos, eu gosto de ir a fundo, de entender o que ocasionou aquela insatisfação do cliente, ou aquela até satisfação, porque às vezes uma coisa dá certo e a gente precisa repetir, essa coisa não pode se perder. E eu pensei, poxa, eu quero ir por aí. Aí foi quando, em 2003, eu fiz o curso de ouvidoria. Bacana. Na Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman. Sim. E foi uma experiência maravilhosa, porque naqueles dias ali nós tivemos a participação de pessoas do PROCON, pessoas de grandes redes, né, que já tinham a figura do ombudsman, dando testemunhal, informando como funcionava a área. Então foi maravilhoso, Kendi. E ali pra mim eu falei, poxa, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Aí eu saí de lá com esse propósito, mas como essa função ainda não estava tão amadurecida no mercado, eu não consegui, e até porque por ser um cargo de confiança, né, você não consegue simplesmente ir lá e entrega seu currículo, olha, eu quero ser ouvidor. É verdade, às vezes você pega alguém da própria empresa que já conhece o produto, o processo e tudo mais. Não é tão simples assim, né? Exato. Mas eu cheguei a desenvolver um projeto lá na própria ABO mesmo, né, com a orientação de uma instrutora, eu fiz lá o projeto, eu falei, é isso? Ela falou, tá perfeito, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que oferecer para o mercado. E eu saí em busca, mas assim, não aconteceu na época. Mas assim, mesmo assim, eu percebo hoje que eu passei a exercer essa função mesmo não tendo título. Porque ainda a visão é diferente, né? É verdade, e isso amplia teu universo, né? Você passa a não se conformar mais com um simples atendimento de uma demanda. Você quer entender o processo todo, você quer colaborar e contribuir de outras formas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar nas empresas, ainda não com o cargo de ombudsman, mas exercendo o papel de ouvidoria. Né? E eu fui entender também, Kendi, que eu já tinha feito isso na própria American Express. Sim. Quando eu trabalhei com o diretor que você conhece, a gente trabalhava justamente atendendo essas demandas de reclamação. Naquela época as reclamações iam por carta, a gente lia aquelas cartas e tentava mostrar para o cliente que ações estavam sendo feitas para evitar o descontentamento dele e já tomava ações preventivas para que não acontecesse mais. Então eu já fazia esse trabalho sem saber que o nome era esse. Certo, né? Entendi. Mas é uma área que me agrada bastante e está relacionada a tudo, né? Porque através da ouvidoria você identifica necessidades de treinamento, necessidades de melhorias de processo. Então é uma célula que eu considero assim vital numa empresa. Você ter esse setor que tem esse olhar para tudo, né? No sentido de trazer melhorias e fazer ajustes. Ok.
importante. Isabel, nós estamos aí nos instantes finais. Sim. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas, tá? Quiser falar da sua nova fase como consultora, também fica à vontade. Tá bom. E também deixar os seus contatos. Tá certo. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado a você, viu? Mais uma vez uma honra estar aqui. E a mensagem, se eu tiver que deixar alguma mensagem, hoje eu vivo uma fase da minha vida que eu acredito que a gente chega na maturidade e a gente começa a repensar a carreira. Então eu estou nessa fase de repensar a carreira no sentido de que mais eu posso fazer, o que mais eu posso acumular para contribuir, para agregar, né, numa empresa. Então eu fico muito feliz de poder ter uma história, né, e a partir dessa história hoje poder extrair conhecimento para contribuir em outras empresas. Minha mensagem é para que essas pessoas como eu, profissionais que estão aí há bastante tempo na estrada, profissionais maduros também, que possam se sentir sempre úteis, né, entendendo que a gente sempre tem a contribuir e também a aprender. E se quiserem falar comigo, o meu contato no Facebook é isabel.lopes e meu telefone é o 991730317. Podemos conversar pelo WhatsApp ou ao vivo, estou à disposição. Muito obrigada. Perfeito. Isabel, muito obrigado mais uma vez. Sempre muito agradável trocar experiências aí com você. Muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos a essa grande profissional, Isabel Lopes, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.